Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Boa tarde. Essa tarde de frio, né? Vamos colocar sol nesse. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Boa tarde. Isso é muito bom. Cada vez que adentramos os portais de uma casa espírita, de uma casa de oração, de um templo evangélico, de uma igreja católica, cada um de nós leva dentro dos nossos corações a esperança que o Pai Celestial coloque em nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Vivemos num mundo de expiações e provas, e é necessário que nós possamos nos olhar com mais amor, com mais tranquilidade, com mais serenidade, porque nós às vezes nos escravizamos pelo tormento voluntário que nós tivemos, involuntário, e que às vezes fica buzinando na nossa cabeça. Nós sentamos dentro da casa espírita e não conseguimos ficar aqui, porque um problema, um boleto, vocês sabem que o boleto sempre vence, certo? Que está nos esperando, uma doença, mas Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso mestre. Ele nunca nos desampara. E Ele nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Disse de outra feita: minhas palavras não passarão. E nós acreditamos piamente nisso, que as palavras de Jesus não foram feitas somente para 2000 anos atrás. Os seus discípulos, para aqueles que não gostavam dele, elas ficaram implantadas na aura desse universo que nós estamos vivendo momentaneamente, chamado Terra. Para que nós nos apercebêssemos que as palavras dele eram palavras de redenção, de amor e de esperança, que as palavras dele iriam trazer uma nova realidade para nós. Nessa pequena palestra de hoje, eu gostaria que todos nós estivéssemos envoltos de Jesus. Todos nós sermos um pouco de Pedro, um pouco de Paulo, um pouco de Mateus, um pouco de São Judas, para que a gente sentisse essa transmissão viva de Jesus. Porque às vezes nós ficamos olhando a Bíblia, quem estuda a Bíblia, que leu, não há necessidade que todos que estejam aqui sejam espíritas, mas tem outras religiões e nós respeitamos todas as religiões. Há um respeito profundo à escolha dos nossos irmãos, porque Jesus disse: não julgueis. Será que esse não julgueis ficou há 2000 anos atrás, ou será que ele veio caminhando através das nossas encarnações e reencarnações? E como nós estamos hoje dentro do centro espírita, é sinal que nós viemos procurando essa realização espiritual há muito tempo. E hoje nós chegamos aqui, como uma bendita bênção das nossas vidas, e nós para nós, do Cristo para nós. Um reencontro. Na vida não existe encontro. A vida é feita de reencontros. E às vezes nem todos os reencontros que nós temos são saborosos. Porque num planeta de expiação e provas nós vamos ter aquilo que nos sustenta e aquilo que nos incomoda. E o que às vezes nos incomoda está dentro de cada um de nós. Jesus diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele estava falando com os seus discípulos. Quando a gente lê sobre os discípulos de Jesus assim, de uma forma
a gente imagina o seguinte, que eles eram rudes e pescadores. Voltando um pouco no tempo, segundo Edgar Armon, certo? Moisés cuidou da era de carneiro. A era de carneiro ficou sobre... são 2.160 anos, mais ou menos, de uma volta que se dá no espaço. Certo? A era de carneiro ficou através de Moisés, e Jesus veio para tomar conta da era de peixes. E a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, certo? A gente começa a ler, falta muita coisa para a gente ler, para a gente aprender, certo? Jesus veio nessa era de peixes trazer o quê? A grande revelação, que inclusive, apesar de nós alguns aceitarem, outros não aceitarem essas influências, certo? Veio trazer uma grande revelação para a gente da conquista que ele fez. Porque se de um lado nós tínhamos os profetas que profetizaram a vinda do Mestre, do outro lado nós tínhamos um Mestre que viria dar o valor real dessas profecias encarnando na Terra. Tudo, se nós começamos a ler ou estudar um pouquinho, a gente vai ver que as coisas são perfeitas nos seus encaixes. Muito perfeito. O pai de Maria, Ana e Joaquim, não podiam ter filhos. Não é que eles não podiam ter filhos, eles não tinham o filho. Porque Maria precisava vir um determinado tempo para que depois se encontrasse com Jesus. Parece um jogo de leg espiritual, certo? Tudo bem feitinho para o nascimento de Maria. 800 anos antes de Jesus se encarna Elias, que iria vir como João Batista. Demorou. Aí nós ficamos pensando, um espírito que esperou 800 anos para encarnar, para auxiliar Jesus. Não estava descansando, estava trabalhando. Certo? Todos sabem aqui a história de Elias. Vou dar uma palhinha sobre a história de Elias. Elias foi um grande profeta. Alguns julgam o maior no tempo de Jesus. Julgou o maior como João Batista, mas ele era Elias. Certo? Vivia num local, amigo do rei, e fazendo suas profecias, fazendo seus trabalhos. Julgou em casa com uma moça chamada Jezabel, que era adorador dos Baal, que são aqueles grupos e naquela época não eram pastores, eles eram dignatários de religiões que queriam o ouro como Deus. Ele fica um tempo, aí ela começa a persegui-lo e ele tem que fugir, e ele não tinha para onde ir, e ele vai ficar perto de um rio, certo? Não tinha o que comer, mas os pássaros traziam à tarde, na parte da tarde, para ele um pouquinho de carne em seus bicos, para que Elias se sustentasse. E é esse Elias que tinha uma grande provação para passar. E a água do riozinho que ele estava perto seca. Às vezes isso acontece com as nossas vidas. Nós achamos a falta de alguma coisa que a gente achou que ia durar a vida toda e secou. E a gente se revolta. Mas Elias, com a instrução espiritual que tiver, vai e procura, através da instrução espiritual, uma viúva, intuído, e vai falar com ela, e ela diz para Elias o seguinte: como
como que eu vou colocar mais uma pessoa dentro da minha casa? Eu não tenho nem para mim, eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Elias fala para ela o seguinte: isso vai dar para nós. Pode ficar. E ele fica nessa casa, escondido, por 2 anos, comendo do pouco da farinha e do pouco do azeite que ela tinha. E essa mulher tinha um filho, a viúva tinha um filho. E Elias tinha feito uma viagem, certo, para falar com umas pessoas, e o filho da mulher, ela pensou que tivesse desencarnado, e ela fala para Elias, quando Elias volta, e ela estava esperando, fala: Elias, se tu estivesses aqui, certo, meu filho não teria morrido. E Elias fala o que para ela? O teu filho não morreu, ele está dormindo. Entra no quarto onde ele estava, já com as vestimentas, e ressuscita o filho da viúva. Esse Elias foi perseguido, e ele resolve desafiar o pessoal de Baal. E fala o seguinte: olha, nós vamos ver se o meu Deus é o Deus forte, ou o Deus de vocês é forte. Nós vamos para a praça, vamos encher a praça de madeira, eu vou ficar de um lado e vocês, todos os pastores, os crentes de Baal, vão ficar do outro lado, e nós vamos ver quem consegue colocar fogo nessa madeira sem tocar. E foram lá, ficou de um lado, ficou do outro. O pessoal de Baal começou a tentar colocar fogo na madeira, tentaram, e não conseguiram. Aí Elias fala o seguinte: molha a madeira. Molharam a madeira. Elias do outro lado fez sua prece, e a madeira pega fogo. Aí nós vamos vendo a força da fé. Nós podemos queimar a madeira que está nos queimando. Aquele problema que está na nossa vida e que está nos prejudicando, se nós tivermos aquele pouquinho de fé da mostarda, da semente da mostarda, nós poderemos resolver os nossos problemas. Precisa de uma coisa: determinação. Esse daqui é o rastreador que a minha mulher mandou colocar. Determinação em conseguir fazer isso de fé. Elias faz. E Elias faz o quê? Corta a cabeça do pessoal de Baal. Esse cortar a cabeça é que a gente vai ver nos filmes, quando ele vem com João Batista e cortam a cabeça dele. Mas quando Elias foi anunciado, ele foi anunciado por um pai dele chamado Zacarias, que era um itinerante, pastor itinerante, e a mãe era Isabel, que era prima de Maria, certo? E como Isabel e Zacarias também não tinham filhos, já tinham até desistido. Quando aparece um anjo, eles dão o nome de anjo, nós vamos dar o nome de espírito porque estamos aqui. Quando aparece um espírito e diz para eles: vocês vão ter um filho. Zacarias, como todo bom crente, começou a rir. Estão tentando até agora e nada, certo? Aí o espírito olhou para ele, eu não sei como que espírito olha, não pergunta para mim, certo? Olhou para ele e falou: então você vai ficar mudo, certo? Você já pensou, uma hora para outra você fica mudo? Você quer falar para tua mulher que a comida está sem sal e não dá para falar? E ele fica mudo realmente, até o nascimento. Quando Isabel tem a gravidez de Isabel, Elias é um pouco mais velho que Jesus. E elas iam conversar, ou iam uma na casa da outra, certo? As crianças pulavam dentro do ventre, porque eles se conheciam. E aí nasce João, certo? E eles iam colocar o outro nome, não iam colocar o nome de João. Mas aí a voz dele volta, fala: não, ele tem
E é o João Batista que diz que não teria condições nem de amarrar as sandálias de Jesus. Certo? E João Batista, ele fala uma coisa no deserto, que não ficou lá no deserto. Trouxe para nós, para cá, para dentro dessa bendita casa. Arrependei-vos. Não há ninguém de nós que não vá se arrepender quando desencarnar. Sempre nós teremos alguma coisa para aprender. Sempre nós teremos alguma coisa para vivenciar. Sempre nós teremos alguma coisa para mudar, para melhorar, para caminhar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus nos quer com todo carinho, com todo amor, com uma irmandade, uma fraternidade muito grande, porque Jesus, quando colocou Pai Nosso, colocou Pai Nosso. Quer dizer, Deus ampara todos nós. Ele não tem predileção nem time de futebol. Ele quer a todos ali. E Elias trouxe isso para nós. O que a gente deve fazer? Pensando, eu vou ficar magoado? Não. Eu tenho que mudar hoje. Hoje é o dia melhor para a gente começar as nossas mudanças. O centro precisa, vai fazer uma caravana. Vou ajudar. Eu estou dando o exemplo do nosso meio aqui, certo? Preciso de linha, preciso de agulha, o que eu posso fazer? André Luiz foi limpar banheiro lá e era médico. Nós temos que nos prontificar a ser uma parte integrante do que nós acreditamos. E a melhor maneira disso é ir atrás de Jesus, quando ele disse: vinde a mim. Será que é muito difícil nós irmos até Jesus? Para eu ir até Jesus, eu preciso deixar algumas amarras pelo caminho. As amarras, na realidade, são as coisas que nós vamos acumulando indevidamente pelo tempo. Eu preciso respirar, soltar, respirar, soltar, e saber que aquilo que eu estou soltando não me pertence. Porque Jesus disse isso, que as palavras dele não passarão. E as palavras deles estão aqui dentro, estão com cada um de nós que viemos nessa caminhada, procurando nos melhorar, e estamos aqui. E às vezes todos nós vivemos assim, é uma onda, que às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos bem, estamos num planeta de expiação, pronto, e nós vamos convivendo com isso. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, nós vamos vivendo da melhor maneira possível. E Jesus fala uma coisa: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Essa lição, certo, é a característica do problema de cada um de nós na nossa vida. Como que eu lido com os meus problemas? De um modo geral. Com a fé de Jesus, porque eu tenho Jesus, ou com a incerteza de que eu tenho Jesus de vez em quando? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, em confiança no quê? Na justiça de Deus. Sobre aquele ao contrário, que nada espera, certo? Nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança primitivo vai pôr. Eu só tenho essa vida, então você não tem mais nada para reformar depois. Vinde vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E aí ele vai falar uma coisa muito importante num dos seus sermões, certo? Que é o seguinte: se me amais, guardais meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
quando a gente vai ler algumas Bíblias diferentes, certo? Elas tiraram a palavra consolador, colocaram outra palavra no lugar do consolador, que é o que? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. E aí nós vamos voltar no pensamento seguinte: a doutrina espírita é o cristianismo revivado. Ela veio trazer o que tinha ficado parado com uma vida, não é com uma roupagem, com uma vida nova para nós, porque tem ali toda a solução que a gente precisa. Para quê? Para a gente poder começar a olhar a vida sob outro aspecto, o aspecto da felicidade que é possível a gente ter. Tem uma pastora anglicana chamada Louise Hay. Ela faleceu há 2 anos atrás nos Estados Unidos, certo? E às vezes a gente fala o seguinte: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, os filhos não, as filhas, né? Agora está mais difícil para as filhas. Eu não arrumo namorado, ou neta, eu não arrumo namorado, está muito difícil. A Louise Hay diz o seguinte: vá ao espelho, olhe-se, se ache bonito. Você não está recebendo um abraço? Dê o melhor abraço do mundo em você mesmo. O melhor abraço que você tiver para ti mesmo. Porque certamente esse abraço vai te reavivar da melhor maneira possível. E esse é o mundo que nós estamos. Quando nós começamos a falar sobre o vinde a mim, às vezes nós estamos falando um novo meio das nossas vidas de caminharmos. Quando Jesus encontrou Mateus, Mateus tinha perdido a mulher e a família num acidente, certo? Estava tremendamente abalado, estava com todos os problemas dessa solidão de ter perdido a esposa. E chega Jesus e o convida para quê? Para que ser pescador de homens. E ele vai. Ele aceita esse convite. Judas Tadeu casou muito jovem. Teve o Judas Iscariote e teve o Judas Tadeu. Certo? Casou muito jovem. Mas a esposa dele era linda. E ele ficou casado 3 anos. Depois desses 3 anos, a esposa se encantou com uma pessoa rica, como ela era linda, foi embora. Jesus chamou Judas Tadeu justamente quando ela tinha ido embora. Pedro só teve problemas. Pedro teve que pegar toda a sua riqueza, que Pedro era rico. Ele tinha uma série de navios. Jesus conversa com ele para ele distribuir as riquezas que ele tinha para poder seguir, mas Pedro fez isso. Simão era velho, uma pessoa velha, e os discípulos de Jesus que eram novos, certo? Caçoavam dele porque ele era velho, que ele não ia conseguir fazer nada. Mas ele conseguiu. Então, nós estamos falando de gente que como nós tinha suas vontades, seus desejos, seus problemas, mas eles seguiram a Jesus. São Francisco de Assis, de certa feita, estava com os seus discípulos e fala para eles o seguinte: ide e pregai o Evangelho do Cristo, mas falai o menos possível. Porque nós estamos em julgamento.
você é espírito, se acontece alguma coisa conosco, você é espírito, os espíritos não vieram te avisar que ia acontecer isso? Não, eles não vieram avisar. Como que nós vamos exemplificar? Pelas nossas atitudes. O vinde a mim é essa conquista. Aí ele fala, tomai sobre vós meu jugo. O que é jugo? Quem sabe o que é jugo aí de Minas? Tem ninguém de Minas aqui? Então não tem pão de queijo lá. A menina de azul lá, sabe, de Miguel Arcanjo, sabe o que é. Os bois, certo, normalmente andavam em dois. Eles precisavam ter o mesmo tamanho, porque era aquela peça de madeira que ia no lombo do boi. Se um fosse maior que o outro, quebrava o pescoço do mais fraco. Então, essa peça que guiava os bois da carroça, certo? E Jesus estava falando o seguinte, que essa peça em cima de nós, que a gente às vezes fala, Deus, eu não fiz isso, o que está me acontecendo, certo? Eu tirei na cruz, eu peguei chicletes, pus nos pregos, essas coisas todas. É porque a doutrina espírita trouxe uma revelação muito boa para nós, e às vezes até muito chocante, que nós recebemos hoje o que fizemos ontem, e vamos amanhã receber o que estamos fazendo hoje. O ontem, às vezes, não é de vida passada. O ontem pode ser de ontem mesmo. Que a gente não notou, porque a gente achou que ia passar desapercebido. Certo? Esse jugo de Jesus é o quê? Ele ainda fala, aprendei comigo. Aí nós vamos no livro dos Espíritos, primeiro livro, certo? Questão 625. Há um exemplo para nós seguirmos? Pergunta Kardec aos Espíritos. Eles dizem, tem? Lógico que tem um exemplo para você seguir. Jesus. Não é um ótimo exemplo para nós seguirmos? Jesus. E ele diz mais, que eu sou manso e pacífico, e humilde de coração. A gente vai voltar assim e começar a olhar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e nós vamos falar o seguinte, para nós mesmos. Se não houvesse a reencarnação, o Sermão do Monte estava falando mentira. Porque só com a reencarnação, quem fizer caravana aqui sabe disso. Ou quem visita a gente em hospitais sabe disso. Certo? Como você vai falar para a pessoa, por exemplo, que está doente? Certo? Meu amigo, Deus está te atendendo. Aquela pessoa que está sofrendo lá na rua, sem alimento, como bate nas nossas portas, sem dinheiro para pegar uma condução para buscar remédio desses do SUS. Você vai falar para a pessoa, não tenho dinheiro, mas Deus te ama. Será que a gente não teria que inverter um pouquinho a história? Atender primeiro, certo? Para não julgar, para que a gente conseguisse servir melhor. Quando Jesus fala, sou manso, a gente vai ver em bem-aventurança, quem é o manso? Manso é quem vai ganhar a terra. Planeta de expiação e prova para planeta posterior, mais iluminado. Aí a gente fica pensando o seguinte, eu sou manso, porque eu estou procurando a misericórdia de Deus. Eu sou manso, eu vou receber esse galardão de ter essa mansuetude, trazer para mim o que eu preciso. Porque quando a gente não é manso, a gente se torna escravo das coisas que tem. Como assim, cara? De uma parte,
a gente agradece a Deus pelas coisas que a gente tem, mas, por exemplo, a pessoa tem um carro, se rasparem o carro dele, pode sair morto. Ele conseguiu comprar um carro novo, estou dando exemplo de um carro, ou uma casa, qualquer coisa. Conseguiu comprar um carro novo. Às vezes o filho pede, deixa eu dar uma volta com o carro? Não. A sogra pede, deixa eu dar uma volta com o carro? É lógico que não. Por quê? Porque se torna escravo das coisas que está adquirindo. E a gente tem que ter a nossa liberdade nas coisas que estão chegando. E humilde do coração. Certo? É esse o caminho de sabermos que nós estamos no caminho. O seu apelo amoroso de Jesus vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacto. É a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o convite de Jesus. É que o mestre desse vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos querem aceitar esse amoroso convite. Ele espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Às vezes nós, seres humanos, não queremos renunciar a algumas coisas que temos. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Tinha um palestrante falando uma vez, de certa feita, que quando o bandido vai roubar alguma coisa, ele reza. Que Deus me ajude eu conseguir roubar. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele é atendido? É. Por um espírito da treva se passando por Deus. Porque nós chamamos aqueles que nós temos sintonia. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo interior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Essas foram as palavras ditas por Jesus quando ele disse: vinde a mim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta que eu pudesse responder? Porque ali tem um grupo que responde qualquer pergunta que vocês querem. Número. Até número de CPF eles respondem lá. Ninguém tem pergunta para fazer. Às vezes a gente precisa agradecer a Deus com alegria. Sempre. Às vezes as nossas dores são muito grandes. Uma tristeza invade nossa alma. E a gente não consegue transformar aquele momento das nossas vidas em um momento de paz, de amor, de esperança. Nós recebemos um papelzinho para estudar aí fora, logo que nós chegamos. Está escrito saudade. E a gente tem saudade de tudo na nossa vida. E Vicente de Carvalho, de certa feita, escreveu o seguinte: saudade, palavra doce, que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse espinho cheirando flor. Vamos sair dessa palestra de hoje cheia de energia, cheios de amor, de vida, de mudança. Nunca desista dos seus sonhos. Às vezes eles se distanciam, mas é só para testar a sua vontade de atingi-los. Para sempre. A eternidade é o dia de hoje. A hora de realizar, seja o que for, é agora. Não dá para prever o futuro que pode nem chegar. Por isso, viva livre de amarras. Esqueça qualquer tipo de preconceito. Viva o presente, como presente mesmo, que chega a cada manhã com o seu nome escrito, com um laço de fim que
papel bonito. E já que o tempo é curto para tantos sonhos, se for amar, ame intensamente. Se for para se divertir, ria até chorar. Se for trabalhar, aplique-se até realizar. Se for para ser pai, seja o melhor companheiro. Se for para ser mãe, seja doce e protetora. Se for para ser amigo, seja irmão. Se for para ajudar, estenda a mão. E se for para ser feliz, insista mais um pouco. Se for para ser feliz, insista mais um pouco. Felicidade sempre vale a pena. E já que a vida é breve, se é para deixar marcas,